simplesmente a melhor receita de torta mousse de chocolate que eu já fiz aqui no canal. Super leve, aerado, derrete na boca e com sabor super intenso de chocolate, meus amigos. Excelente opção para sobremesa de Natal ou de final de semana, viu? Para essa base nós vamos precisar, ó, o famoso biscoito ou bolacha, né, de maisena, tradicional. Vou colocar aqui, ó, dentro do liquidificador ou, no meu caso, que eu mais gosto, né, processador, que eu acho mais prático. Eu despejar aqui, ó, não tem processador, faz no liquidificador, tá bom? E aqui dentro, ó, já vou colocar, ó, 50 gramas, tá, que corresponde a 2 colheres cheias de manteiga, tá bom? Ela tá, eu derreti ela, tá a ponto bem derretidinho, vocês podem reparar aqui, né? E vou colocar aqui também, que é opcional, olha, uma colher bem cheia de chocolate em pó. Tô usando chocolate em pó 50%, mas se você não tiver, você pode usar o chocolatado. Combinado? Ah, e aqui tem meio pacote de biscoito ou bolacha maisena, que é 100 gramas, tá bom? Vou bater isso aqui tudo até ficar bem misturado. Olha, já adiantei o trem aqui, hoje o Willzinho aqui tá rápido no gatilho. Vocês podem ver o seguinte, ó. Já coloquei a minha farofinha, tá? Ela fica nessa textura aqui, tá? Você aperta, ó, ela se modela, tá vendo? Eu coloquei dentro de uma forma de 20 centímetros de diâmetro que tem o fundo, ó, removível, tá? E vocês podem perceber que eu coloquei um papel manteiga aqui, tá? Essa torta ela pode ser feita com acetato em volta, tá? Ou não pode colocar nada, pode só deixar o canto da forma mesmo. Porém, eu quero que desenforme e o meu mousse fica bonitão, com aquele aspecto bem aerado, bem delicioso. Por isso, eu aconselho vocês que se vocês tiverem acetato, coloquem. Se não, você pode fazer esse modo mais econômico, que é com papel manteiga. Pode ser até aquele papel de pão, sabe? Que você compra na padaria. Isso aqui é uma bela substituição para o acetato, porque geralmente muita gente não tem acesso a acetato, né? Não tem nenhum dos dois, não quer fazer? Faz só na forma mesmo. Combinado? Então, ó, agora eu vou espalhar a minha massinha aqui, ó, desse jeito, e vou prensar com a mão, porque eu vou fazer só uma base, ou seja, uma caminha com esse biscoito amanteigado aqui, ó, para ele ficar bem crocante, bem delicioso. Olha, basezinha já feita, bem compacta, tá vendo aqui, ó? Agora eu vou levar isso para forno, tá? 200 graus e vou deixar 15 minutinhos para essa base ficar bem crocante. Vamos lá. Para começar a fazer esse nosso delicioso mousse de chocolate, eu vou estar usando, ó, 300 gramas, tá? Pra falar a verdade, 350 gramas de chocolate meio amargo, tá bom? Vou colocar aqui, ó, vocês podem ver que eu tô derretendo ele em banho-maria. Minha água aqui já tá fervendo. Eu coloco um potezinho aqui, ó. Não pode deixar a água encostar no bolzinho, né? E vou derreter. Quer fazer esse processo no micro-ondas? Pode fazer, não tem problema, tá? Olha só, chocolate já completamente derretido. Vou levar ele ali pra minha mesa, ó. E imediatamente, ó, eu vou adicionar uma latinha ou uma caixinha e meia de creme de leite. Para fazer esse mousse eu gosto de usar a latinha, viu, pessoal? Vou misturar aqui, ó. Ó, já completamente incorporado. Agora eu vou ali pro fogo, porque eu vou ensinar vocês a fazerem o famoso merengue suíço, tá? Uma delícia e bem fácil de fazer. Vem comigo. Meus amigos, com minha água aqui fervendo novamente, vou colocar o bolzinho aqui de novo, ó. E agora eu vou colocar, ó, 6 claras. Essas claras são daquela receita de pudim perfeito que eu falei pra vocês que eu iria utilizar a clara, né? Porque no pudim a gente só utilizou as gemas. A clara tá aqui, eu vou fazer esse delicioso mousse. Vou adicionar aqui, ó, 6 claras, tá? Nesse bolzinho aqui, que você viu que tem uma água fervendo embaixo, né? E não tem encostando aqui no fundo. E vou adicionar, ó, 2 colheres bem cheias, tá? De açúcar refinado, tá bom? Isso aqui que eu vou fazer aqui agora para vocês é o famoso merengue suíço. Vocês sabem que existem 3 tipos de merengue popularmente falando, né? É o merengue francês, que é basicamente você pegar a clara do jeito que tá aqui, colocar essa mesma quantidade de açúcar dentro da batedeira e bater, porém você vai obter uma mistura crua, né? Sem ter passado por nenhum processo de pasteurização ou de fogo. Aqui eu estou fazendo um merengue
suíço, tá? Ah, tem outro merengue também, que é o merengue italiano. Geralmente faz os macarones, né? Que é feito em temperatura controlada com termômetro. Depois eu ensino pra vocês uma receita como fazer com ele, tá bom? Eu coloquei o açúcar, tô mexendo aqui vigorosamente, tá? Pra que essa viscosidade aqui suma, tá? Pra eu saber do ponto correto para me poder tirar, é eu pegar com os dois dedos, fazer como se fosse a pinça. Se eu não estiver sentindo mais nenhum granulado de açúcar, quer dizer que tá no caminho certo. Porém, não pode ter essa viscosidade, ó. Tá viscoso ainda. Então, sempre tem que mexer, tá? Você pode fazer esse processo direto no fogo, mas corre o risco dele poder virar um omelete de clara gigante. E é isso que nós não queremos. Então, eu vou mexer aqui, ó, até essa viscosidade sumir. Combinado? Olha só, meus amigos, ó, viscosidade já saiu tudo, ó, tá até mais líquido, tá vendo? Ó, olha só, você pode até fazer o processo com o teste com o dedo, ó, olha só, tá líquido, tá vendo? Ó? Então, é esse o ponto que nós temos de tirar e bater tudo em velocidade máxima até ficar com aquele famoso ponto de pico, né, pessoal? Vamos lá. E o ponto do nosso merengue é esse, ó, ele vai formar um bloco. Se caso você quiser fazer um merengue francês, igual eu falei, que não precisa de levar ao fogo, só você bater aqui direto, ele vai ficar um bloco bem mais firme do que isso aqui, tá bom? Olha só, top, né? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse meu negócio aqui, ó, vou pegar, ó, o meu chocolate que nós fizemos naquela etapa anterior, vou colocar um pouquinho só desse nosso merengue, tá? Vou incorporar delicadamente aqui, ó, desse jeito, ó. Incorporado aqui, ó. Só lero-lero mesmo. Só uma incorporadinha pra tapear. Por quê? Nós vamos jogar o restante, ó, aqui dentro, ó. Vou jogar tudo agora, ó. E agora é só incorporar delicadamente, ó. Delicadamente. Pra não perder a aeração, tá? Pega de baixo, joga pra cima, ó, desse jeito. Se você, ó, tiver até um fouet, é até melhor, que ele vai incorporar melhor ainda, ó. Pega de baixo, joga pra cima e vamos fazer esse movimentozinho aqui, ó, até incorporar todas essas duas bases. Olha isso aqui. Já tá prontinho no jeito, olha essa textura. É assim mesmo que tem que ficar, tá? Agora eu vou pegar a minha base, ó, que já tá assada e fria, e eu vou colocar meu delicioso mousse aqui dentro, ó, desse jeito, ó. Prontinho, ó. Agora é só levar pra geladeira, deixar de um dia pro outro pra esse negócio firmar, dar aquela firmada bacana, e aí eu volto aqui pra finalizar essa belezura pra vocês. Olha só. Simbora. Bom, meus amigos, olha, passado o tempo de geladeira, olha só como que ficou o nosso mousse, que espetacular, olha essa aeração. Agora é bem simples, é só desenformar essa torta mousse, tirar o nosso papel manteiga aqui da lateral, do jeito que tá aqui, você já pode cortar e mandar pra dentro. Só que aqui você sabe que eu gosto de fazer o melhor pra vocês. Por isso, eu vou colocar, ó, raspas de chocolate aqui por cima. Olha só que trem mais lindo que tá ficando. E olha aí, meus amigos, nossa torta mousse sensacional. E olha aqui, meus amigos, é a hora de eu deixar só a boquinha virando brejo. Olha a aeração desse mousse, olha que coisa espetacular, meus amigos. Ó, agora vem comigo sentir essa textura desse mousse, até desse chocolatezinho pra cá, ó. Agora, ó, vem comigo, ó. Ó, olha isso, meus amigos, olha isso. Ó. Meus amigos, agora, ó, a nossa parceria, senta o dedo de com força nesse like aqui, porque essa receita aqui, meus amigos, merece, não merece? E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marque, hein? @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!